Então, tá bom. Pessoal, nossa aula de hoje, né, dando continuidade ao que a gente já conversou a aula passada, né, nós estamos falando sobre biossegurança, tá? Então, essa aula e a aula que vem, ainda vamos continuar falando sobre biossegurança, só para a gente lembrar o que a gente conversou a aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o que é o hospital, de como se portar, né, de forma humanizada dentro do hospital, e começamos a falar já sobre biossegurança, né, sobre definições, sobre alguns riscos, né, que o profissional pode correr, né, classificamos os tipos de riscos, conhecemos um mapa mental, conhecemos as normas legais, né, a legislação, né, o aspecto legal da segurança do trabalho, né, do profissional de saúde, que é disponível na NR32. Então, a gente comentou um pouquinho sobre boas práticas, hoje a gente vai continuar falando sobre isso, tá? E o professor passou uma atividade para vocês, né, sobre algumas situações de certo ou errado, e para justificar se estava certo ou errado, de acordo com a NR32, né, bem facinho, e um mapa de risco, né, para vocês reconhecerem, né, os tipos de risco, né, que estavam dispostos naquele mapa, tá? Quanto à entrega desse material, fiquem tranquilos, não é para entregar por enquanto, tá? Eu quero que vocês façam, porque nem todos têm o AVA, né, para poder me entregar, então, por enquanto, o professor não vai cobrar a entrega, tá? Mas vão fazendo atividade, tá? Alguns já me entregaram por e-mail, me enviaram por e-mail, tá? Eu estou recebendo, eu estou lendo, tá? Não tem problema, tá? Só que quando o professor cobrar a entrega, daí fala, ó, professor, eu já enviei, lembra o professor, né? O professor lembrar, o professor, né, não conhece todo mundo, né, de vocês, tá? O professor tem outras turmas, tem bastante aluno, então tem que lembrar, ó, professor, eu já entreguei tal dia, tá? Para o professor anotar, tá certo? Quanto a essa aula de hoje, a aula que vem, também tem atividade lá da mesma forma, tá? Vão fazendo, e ao final da unidade a gente vai fazer um momento de correção, tá certo? Então fiquem tranquilos, tá bom? Só quero que vocês vão fazendo, tá? Para aprender, para fixar o conteúdo, e vai chegar um dia que eu vou fazer vou avisar, né, uma data futura para entrega, e essa atividade eu vou atribuir nota de atividade de sala de aula, tá certo? Tá? Que é uma pontuação que vocês precisam, tá? Então era isso quanto às atividades. Outro recado, já disponibilizei todas as aulas do semestre, tá bom? No AVA. Então, todas as aulas de todas as unidades já estão disponíveis lá na forma de PDF. Claro que pode ter alguma atualização, né? O professor pode atualizar algum slide, alguma informação que possa mudar, tá? Então, né, claro que o professor vai avisar na aula, ó, eu mudei esse slide, tá? Para vocês, né, estarem atualizados também quanto ao conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Então, lembrando, o que é biossegurança, né? São boas práticas a serem tomadas para a proteção da saúde humana, tanto do profissional de saúde quanto do nosso paciente, tá? Hoje nós vamos ter alguns momentos da aula, então vamos lá. No primeiro momento nós vamos conhecer alguns tipos de micro-organismos. Por que, professor, eu tenho que conhecer nome de micro-organismo? Tá? Porque eles são comuns no ambiente hospitalar, vamos falar de alguns principais causadores de infecções hospitalares, todo mundo já deve ter ouvido esse nome, né? Infecção hospitalar é algo grave, é algo que aumenta a mortalidade, é algo que aumenta o tempo de internação do paciente na unidade, consequentemente pode aumentar a incidência de complicações respiratórias e complicações musculoesqueléticas.
e aí a gente entra, né? Então, enquanto fisioterapeuta, né, a gente está atuando, né, no combate, vamos dizer, essas complicações, tá? Então, se o paciente tem infecção, o paciente vai ter mais possibilidade de ter complicações, tá? Então, a gente precisa saber por que ele está infectado, qual o micro-organismo, tá? Para que a gente possa também se proteger e proteger os outros pacientes. Falamos, né, do risco biológico na aula passada e falamos, né, da nossa participação na transmissão, né, de infecção, né? Nós podemos transmitir a infecção, né, de um paciente colonizado, um paciente infectado, para um paciente não infectado. Por exemplo, se a gente não lavar as mãos adequadamente antes e após um atendimento. Então, nesse primeiro momento de aula, nós vamos falar sobre alguns micro-organismos, tá? Alguns mais comuns e causadores de infecções mais graves, outros menos comuns, mas também presentes no ambiente hospitalar. Tá? Depois nós vamos falar de boas práticas com relação a algumas condutas relacionadas à atuação fisioterapêutica, que serão retomadas em algum momento, né, da nossa vida acadêmica, lembradas, né, principalmente no estágio, tá? E falaremos sobre a lavagem das mãos, tá? Claro, vocês em práticas, não sei, em práticas fisioterapêuticas ou em primeiro socorro, não sei, em algum momento vocês já aprenderam todo o processo de lavagem das mãos. Hoje nós vamos relembrar isso, tá? Quem não lembra, né, vai ter essa oportunidade, tá? E assim, parece assim, professor, lavar a mão, todo mundo sabe, né? Mas lavar a mão corretamente, na prevenção de risco biológico, talvez seja um pouquinho mais complexo, tá? E terminaremos a aula falando sobre EPIs, equipamentos de proteção individual, tá? Então, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Não é uma aula extensa, acho que nesse modelo online, se a aula fica muito extensa, ela fica cansativa, né, e a gente perde um pouquinho o foco, tá? Além disso, né, nós temos uma série de distrações, né, quando a gente está, né, numa aula online, né? Principalmente tendo uma tela na nossa frente, né, a gente tem várias distrações, tá? Então, a gente tem que ter um foco agora. Vamos lá. Então, quando a gente fala de micro-organismos patogênicos, então, micro-organismos, né, são pequenos seres, né, causadores, né, de infecções, de doenças, né, patogênicos. Se a gente quebrar a palavra patogênico, né, pato de patologia, gênico de gênese. Patologia, doença, né, infecção, agravo, né, então nós estamos falando de infecções aqui. E quando a gente fala de gênese, origem, tá? Então, micro-organismos, né, pequenos seres microscópicos causadores de doenças. Esses seres podem ser vírus, bactérias, tá? Protozoários, fungos, tá? Mas a gente tem, na grande maioria das infecções hospitalares, as bactérias, tá? Hoje a gente sabe, né, que a questão mais preocupante é um vírus, né, que é o coronavírus, mas quando se trata do ambiente hospitalar, as bactérias são as mais preocupantes com relação a essa infecção, tá? E aí nós podemos dividir esses micro-organismos em dois grupos quanto à causalidade da infecção, tá? Nós podemos ter patógenos primários, tá? O que seria um patógeno primário, né? Independente da condição de saúde, ele é capaz de gerar doenças. Então, o contato, né, da pessoa com esse micro-organismo, independente da condição de saúde da pessoa, se ela goza de plena saúde, nós usamos o termo ígido, né? Ígido com H, tá? H-I-G-I-D-O, tá? Ígido, como uma pessoa, o que é uma pessoa ígida? Uma pessoa saudável, que goza, né, de plena saúde sem nenhuma alteração.
e pessoas rígidas pegam infecção, né? Então, quem são os causadores dessas infecções? Né? São patógenos primários, tá? Por exemplo, o coronavírus é um exemplo de patógeno primário. Quantas pessoas aí saudáveis contraíram, né, a Covid-19, tá? Então, esse é um exemplo bem claro, né, de que seria um patógeno primário. Então, patógeno primário, ele causa a patologia, né, independente, né, no caso a infecção, causa a infecção independente da condição de saúde do indivíduo. Se ela é boa, se ela é ruim, tá, em contato com esse micro-organismo, grandes as chances da infecção. E patógenos secundários, né, são aqueles capazes de gerar doenças quando há um desequilíbrio entre o corpo, né, e o agente, né, o micro-organismo, tá? Então, entre o agente e o hospedeiro. É o que nós chamamos de micro-organismos oportunistas. O que é uma oportunidade, né? É um momento propício, tá? Então, qual é a diferença da patologia, né, do patógeno primário? Tá? Esse patógeno secundário, ele aproveita um momento de debilidade do sistema imunológico para causar uma infecção. Tá? Por exemplo, situações em que o hospedeiro, né, nós, né, o corpo humano, o indivíduo, apresenta uma imunodeficiência, ou seja, né, é o que a gente costuma falar popularmente de estou com imunidade baixa. Tá? Então, pessoas com imunidade baixa são mais suscetíveis a infecções. Infecções por quem? Por esses micro-organismos secundários, esses patógenos secundários. E é o que mais ocorre nos ambientes hospitalares, porque a pessoa que está hospitalizada, ela está debilitada, né? Ela pode ter... existem vários tipos de agravos de doenças, né? A gente sabe disso, mas o que elas podem ter em comum é causar a debilidade do organismo, seja com relação ao sistema imunológico, né, o nosso sistema de defesa corporal, seja por questões nutricionais, tá? Então a gente costuma falar, né, olha para uma pessoa, vê ela fraca, enfraquecida, né, pálida, né, fala, fulano tá anêmico, né, tá pálido, né? Ou seja, está fraco, está com debilidade nutricional, né? Desnutrido às vezes, e isso são fatores, né, predisponentes a infecções, tá? Então nós vamos comentar um pouco dessas infecções oportunistas, né, daqui a pouco, tá? Mas seriam essas infecções causadas por patógenos secundários, tá? Outra classificação que a gente utiliza, né, na linguagem hospitalar é a coloração de Gram, tá? Talvez vocês tenham ouvido falar disso lá em morfofuncional, tá? A coloração de Gram é a coloração, né, através de corantes para visualização e identificação de grupos de micro-organismos. E elas podem, né, por exemplo, as bactérias, no caso, podem se corar de duas formas, né? Elas podem se corar em roxo, tá? Ou podem se corar em rosa, tá? Como a gente vê aí na imagem, tá? Quando elas se coram em roxo, ficam roxeadinhas, nós dizemos que são micro-organismos gram-positivos. E quando se coram em rosa, são micro-organismos gram-negativos. Professor, qual a finalidade disso? Qual a finalidade de se corar? Primeiro, conhecer quem que nós estamos enfrentando, né? Que tipo de micro-organismo, tá? Por quê? Pela coloração, a gente pode, né, saber, né, por exemplo, qual a bactéria, né? Porque a gente vai ter bactérias gram-positivas e gram-negativas. A partir do momento que você, né, sabe a coloração, você já sabe qual bactéria que é. Tá? Mas tem várias, né? Mas fica bem mais fácil a sua identificação, tá? Outra finalidade dessa coloração é para que o médico,
possa prescrever a medicação mais precisa para o combate à infecção. Porque existem, né, os antibióticos, né? Todo mundo já ouviu falar de antibiótico, né? Anti, né, contra bio, né? Contra o micro-organismo, bio de vida, né? Que vida, né? A vida do micro-organismo. Tá? Então, antibiótico seria a medicação que deve ser utilizada para combater o micro-organismo. E aí nós temos dois grupos de antibióticos. Podemos ter antibióticos bacteriostáticos e bactericidas. Tá? Bacteriostático, né? Estático de parado e sida de morte. Então, nós podemos ter antibióticos que impedem a ação da bactéria, por exemplo, que são os bacteriostáticos. E temos os antibióticos bactericidas, que são aqueles que destroem realmente a bactéria. Tá? E aí, sabendo a coloração, o médico consegue prescrever o antibiótico correto. Por exemplo, tem antibióticos precisos para bactérias gram-negativas e tem outros antibióticos para gram-positivos. Imagine se o paciente estiver usando um antibiótico para gram-positivo, mas, né, e ele não conhece o tipo de bactéria, e ao conhecer a bactéria, essa bactéria é gram-negativa. Tá? Ou seja, esse antibiótico não vai, né, combater a infecção adequadamente. Tá? E aí há um grande problema, é o que nós chamamos de resistência bacteriana. Tá? Quando se usa, né, indiscriminadamente esses antibióticos, a bactéria, primeiro, ela não é destruída ou não é paralisada, e além disso, ela cria uma resistência a antibióticos. Tá? E criando resistência, significa o quê? Ela vai ficando mais forte, né, contra os antibióticos, e os antibióticos passam a não destruir ou não paralisar a sua ação, e isso, né, resulta em maior infecção. Tá? E se resulta em maior infecção, maior probabilidade, né, maior risco de mortalidade, maior risco de complicações, como o professor já disse. Tá? Então, por isso essa coloração é interessante. Tá? Professor, como que se descobre essa coloração? Através da coleta de material biológico, né? Por exemplo, um paciente que está com pneumonia, né, uma infecção pulmonar, né? É colhido uma amostra da secreção pulmonar e é colocada para cultura. E nessa cultura se descobre o tipo de micro-organismo, se ele é gram-positivo, se ele é gram-negativo, porque ele vai corar no microscópio, em roxo ou em rosa. Tá? Se está com uma infecção no sangue, né? Faz uma hemocultura, hemo de sangue, né? E faz uma cultura do sangue e aí identifica a bactéria no sangue. Se é uma infecção urinária, né? Colhe urina, né? Faz uma urocultura para colher urina, para identificar o tipo de micro-organismo e a prescrição mais precisa do antibiótico. Tá? Isso é fundamental para que não se crie, então, resistência bacteriana. Tá, ok? Então, essa é uma grande valia, né, dessa coloração para a prática clínica, principalmente médica. Tá? Para nós é importante saber, com certeza, porque nós estamos inseridos, né, na equipe multiprofissional, é preciso saber a linguagem, né, que a equipe fala, né, o que está acontecendo com o seu paciente, tá? Não significa que prescreveremos medicamentos, a gente sabe que isso é proibido pelo Código de Ética Profissional da Fisioterapia, a prescrição de qualquer tipo de medicamento, tá ok? E aí nós temos várias bactérias, mas eu vou falar um pouquinho dessas, tá? Porque são bactérias bem comuns e encontradas no ambiente hospitalar e que um dia, se você trabalhar no hospital, você vai ouvir falar mais sobre esses micro-organismos, tá? Então, com relação aos
gram-positivos, nós temos os estafilococos e os streptococos, tá? E aí, dentro dos estafilococos, nós temos dois bem conhecidos, que é o estafilococo aureus e o estafilococcus epidermidis, tá? E os streptococos, nós temos o pneumoniae e o enterococcus. Pneumoniae, né? E enterococcus. Nós vamos falar de cada um. E os gram-negativos, nós temos as enterobactérias, né? A famosa Klebsiella, tá? E a outra famosa Pseudomonas, que são muito conhecidas no hospital, e a Legionella, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma. O Staphylococcus aureus, tá? Sempre que a gente utilizar a escrita na forma científica, tá? Ela deve estar em itálico, tá bom? Então, se for, né, digitalizado, a gente sempre tem que destacar em itálico o nome científico, tá? Isso é uma regra, né, de escrita, né? O Staphylococcus aureus, ele é um agente comum, né, de infecções, tá? E ele causa tanto infecções comunitárias, aquelas que são adquiridas fora do ambiente hospitalar, quanto de infecções relacionadas à assistência à saúde, aquelas relacionadas à atividade, né, profissional, né, de um profissional de saúde, tá? Tanto a assistência por meio de instrumentos, de equipamentos, lavagem das mãos, tá? Então, essas são infecções associadas à assistência à saúde. A transmissão dela é por meio de contato, tá? Por isso que se fazem grande importância a lavagem das mãos adequada, tá? Ninguém quer ser, né, a causa da transmissão, né, de uma infecção de um paciente para outro, tá? Então, e a forma mais comum de transmissão, infelizmente, é essa, tá? Através dos profissionais. Então, é preciso, né, que nós tomemos essas precauções de biossegurança, principalmente com relação à lavagem das mãos, tá? E como o professor falou de resistência, esse Staphylococcus aureus já é resistente à penicilina, tá? Penicilina é um dos primeiros antibióticos, essas bactérias já apresentam resistência, tá? Por que cocos, né? Então, os cocos, eles se apresentam na forma arredondada, tá? Então, vocês veem que é um monte de bolinhas, né? E o Staphylococcus aureus, ele se organiza como cachos de uva. Então, se a gente visse essa imagem e o professor falasse, ó, né, para adivinhar o que seria isso, né, talvez eu falaria que seriam seriam uvas, né? Por conta da sua coloração arroxeada e o formato, né, e a sua organização, tá? Então, essa característica dos Staphylococcus aureus de se organizarem em cachos de uva, tá? O Staphylococcus epidermidis, como já fala, ele está em superfícies e uma dessas superfícies é a pele, a epiderme, tá? Sua presença é frequente nas unidades de internação hospitalar, principalmente oncológicas e unidades neonatais, mas na verdade ela está presente, né? Pode estar presente em todas as unidades hospitalares. Elas podem ser encontradas 16 horas após a introdução de sondas e catéteres, para vocês verem a velocidade da contaminação, tá? Então, um procedimento, às vezes, da introdução de uma sonda, né, para alimentação, às vezes, né, por exemplo, ou a introdução de um catéter para infusão de medicamentos ou de soro, se não feita da forma mais asséptica possível, tá?
o paciente pode já ter colonização, ou seja, a presença de infecção já 16 horas após, né, esse procedimento. Pra vocês verem a velocidade, né, de colonização desses micro-organismos. Também é resistente a antibióticos à base de penicilina, tá? E com relação a essa bactéria, por exemplo, um paciente que vai realizar um procedimento cirúrgico, é recomendada a antibiótico terapia, né, profilática, ou seja, preventiva a essa infecção, né, por Streptococcus, Staphylococcus epidermidis, tá? O Streptococcus pneumoniae é normalmente colonizado no ser humano, nas vias aéreas superiores. O que significa isso, professor? Nossa via aérea superior ela é aberta, né? Nosso nariz, né, tem comunicação com o meio externo, nossa boca também. E esse micro-organismo, ele é aéreo, tá? Ele está presente no ar. Então, ele está presente nas nossas vias aéreas. Mas, professor, por que que ele não causa infecção, então, se ele está presente na nossa via aérea, né? Porque ele é oportunista, tá? Então, ele está presente na nossa flora, mas se ele encontra, por exemplo, a oportunidade, né, ou seja, alguma situação de debilidade do corpo humano, ele é capaz de causar infecção. Um grande exemplo é a broncoaspiração, tá? Então, é um termo muito comentado, né, no ambiente hospitalar e principalmente com relação à fisioterapia, né, com relação a cuidados respiratórios e posicionamento do paciente, tá? Por que, professora, broncoaspiração? Tá? Então, todo termo aspiração, ou seja, broncoaspiração, está relacionado à entrada, né, de vamos dizer, corpos estranhos dentro da nossa via aérea, tá? Professor, como assim corpo estranho? O que tem que entrar nos nossos pulmões é ar, né, gente? Os pulmões, eles são estéreis, ou seja, eles são livres de infecção de qualquer micro-organismo, tá? Não tem flora bacteriana no pulmão. E a gente ouve falar de flora bacteriana, né, intestinal, e a flora bacteriana, né, da cavidade oral, da cavidade nasal, como eu estou falando para vocês. Tá? Só que no pulmão, não. O pulmão ele é totalmente estéril. Então, a presença de algum micro-organismo dentro do pulmão pode causar infecção. Por que pode? Porque nós temos um sistema de defesa pulmonar e ele é capaz de defender o pulmão contra a infecção. Quando a bactéria, né, ou seja, a carga de micro-organismos supera o poder de defesa do nosso sistema imunológico, aí nós temos o desenvolvimento da infecção. Enquanto o nosso exército de defesa, né, que são as células de defesa, né, conseguirem combater os micro-organismos que possivelmente chegam ao pulmão, nós não temos infecção. E aí o grande soldado do nosso pulmão é chamado de macrófago alveolar. Dentro dos nossos alvéolos, nós temos, né, os macrófagos fazendo toda essa proteção, tá? Então, vamos lá. Toda vez que um corpo estranho, então, adentra o pulmão, que corpo estranho? Por exemplo, a própria saliva, né, da nossa cavidade oral, o próprio vômito, às vezes, de uma pessoa, tá? Engasga, né? E isso geralmente ocorre em pessoas que têm deficiência na proteção da via aérea, pessoas acamadas, pessoas com rebaixamento do nível de consciência, pacientes com alguma sequela neurológica, pacientes, né, com sequela de AVC, com sequela de traumatismo crânioencefálico, alguma condição que dificulte a proteção da via aérea, né? Como que se protege a via aérea? Tosse protege a via aérea, né? Espirros protege a via aérea, tá?
o próprio aparelho mucociliar, né, os próprios cílios da nossa traqueia são mecanismos de proteção, né? E nessas situações de rebaixamento de nível de consciência, pacientes com sequela neurológica, eles têm inefetividade de tosse, né, por fraqueza muscular, e eles podem correr o maior risco de broncoaspiração. Então, a broncoaspiração, quando ocorre então pela entrada de algum corpo estranho no pulmão, e esse corpo estranho pode ser a saliva, como eu disse para vocês. E a saliva está cheia de streptococcus da via aérea superior, tá? Então, quando isso ocorre e a carga de streptococcus é superior à potencialidade de defesa, né, do nosso pulmão, aí nós temos a incidência, então, de uma pneumonia, tá? Isso ocorre também para outros micro-organismos, tá, gente? Tá? O próprio coronavírus atua assim, né? Ele adentra pelas vias aéreas superiores, por isso que a gente está usando máscara, tá? E dependendo da carga viral, ele vai desenvolver a infecção, tá bom? Por que algumas pessoas não desenvolvem infecção? Às vezes o contato é pouco, a carga viral é pequena e, né, essa primeira linha de células de defesa, por exemplo, os macrófagos, são capazes de, né, combater esses vírus, tá? Então, os Streptococcus pneumoniae estão bastante relacionados à incidência de pneumonias, sejam comunitárias, sejam hospitalares, tá? Nos hospitais também são comuns em pacientes com imunodeficiência, tá? Ou seja, eles já não têm essa defesa tão apurada do sistema respiratório. Eu coloquei em negrito porque a transmissão desses micro-organismos também se dá pela assistência respiratória, né, através de recursos, instrumentos, equipamentos contaminados, tá? E nós, fisioterapeutas, né, trabalhamos com diversos tipos de recursos, sejam recursos relacionados à ventilação mecânica, ou sejam recursos instrumentais, né, da própria fisioterapia, tá? Então, a importância também da utilização de equipamentos que estejam limpos, né, estejam desinfectados, né, estejam esterilizados, né, que é a forma mais ideal, né? Esterilizado seria a ausência total de qualquer tipo de micro-organismo, tá bom? O enterococcus, tá? O nome já fala, né? Entero, tá? Entero está relacionado ao prefixo enteral, tá? E quando vocês ouvirem esse termo enteral, relacionem ao sistema gastrointestinal, tá? Entérico vem de intestino, né? Relaciona-se intestino, tá? Então, esta bactéria, ela está no intestino. Ela é da flora do tracto gastrointestinal. Porém, lá no intestino, ela não causa infecção, mas se ela cair em outro local, ela pode causar infecção, tá? E aí elas podem colonizar as mãos profissionais de saúde devido a procedimentos relacionados à assistência à saúde. Exemplo, profissionais de enfermagem são responsáveis pela higienização do paciente, tá? Então, aqui na imagem está mostrando, né? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, né? O pessoal da enfermagem está responsável, né? Pela parte da higiene do paciente. E tem contato com fezes, né? Tem contatos com os dejetos. E essas fezes podem estar, né, colonizadas com enterococos. Então, você já imagina se, por exemplo, se um profissional realiza, né, a higiene do paciente, né, e não lava corretamente as mãos após o procedimento, e às vezes vai fazer a manipulação, por exemplo, da via aérea do paciente,
Isso acontece conosco também, tá? Imagina eu, profissional, né, fisioterapeuta, realizando uma mobilização do paciente, tá? Mobilizando membros inferiores, então, a região, por exemplo, do quadril, bem próxima, né, à região ali, né, do ânus, né, onde tem, né, a maior risco de contaminação por essas bactérias entéricas, e depois vou fazer a manipulação do tubo traqueal do paciente, tá? Então, se eu não fazer a adequada higienização das mãos, troca de luvas, tá? Eu posso estar contribuindo para a contaminação do meu paciente, tá bom? Então, é fundamental a lavagem das mãos, tá? E aí nós vamos falar daqui a pouco sobre a lavagem das mãos, e aí nós temos duas formas, então, de lavar as mãos, tá? Ou higienizá-las. Nós temos as preparações alcoólicas, né? O que hoje ficou bem conhecido, né? O álcool em gel, e a lavagem mesmo com água e sabão, tá? E aí nós vamos aprender a fazer as duas, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a Klebsiella, tá? Klebsiella está comumente relacionada a infecções de vias aéreas e de pele dos pacientes, tá? E ela é responsável por quadros de pneumonia e meningites, tá? Mas principalmente pneumonias. Por isso que ela é bem conhecida, né, do fisioterapeuta, tá? E ela tem uma particularidade, né? Os antibióticos que geralmente combatem vários grupos bacterianos, antibióticos bons, antibióticos potentes, nós dizemos que são antibióticos de amplo espectro, ou seja, são capazes de combater, às vezes, tanto gram-positivos como gram-negativos, ou seja, pega tudo, né? Ou seja, vamos usar esse antibiótico porque, sem saber, a gente pode já pegar, né, vários tipos de bactérias, tá? E a Klebsiella, ela tem uma capacidade de criar uma resistência muito grande a esses antibióticos, tá? E aí, o que acontece, né? Elas ficam resistentes a esses antibióticos mais fortes, antibióticos, vamos dizer, os melhores, e aí, né, começa a ficar limitada, né, a disponibilidade de antibióticos que, né, paralisem ou destruam essa bactéria. Tá? Por isso que ela pode levar a epidemias associadas a grande mortalidade. São as epidemias de infecção hospitalar que podem, né, causar a morte de vários pacientes por infecção generalizada, tá? Então, a Klebsiella tem essa capacidade, uma capacidade de se tornar o que nós chamamos de superbactéria. Não usamos esse nome, né, na prática clínica. Na prática clínica, elas são conhecidas como bactérias multiresistentes, ou bactérias MR. Tá? Então, a bactéria MR é aquela que adquiriu resistência a vários antibióticos e, às vezes, a todos os disponíveis no mercado. Tá? Então, olha a gravidade disso. Então, a gente até comenta que são anos de estudo para se criar um novo antibiótico mais forte. E são, né, às vezes, poucos dias de internação para se criar uma superbactéria. Tá? Então, a luta é intensa, né? E por isso da necessidade de tomarmos todas essas medidas de biossegurança para proteção da nossa saúde, né? E também dos nossos pacientes, tá? A bactéria MR mais conhecida,
é a KPC, tá? Se a gente procurar aí no Google, né, notícias sobre KPC, tá? Vocês vão encontrar notícias, né, de unidades hospitalares restringindo a internação por conta dela, né, porque todos os pacientes pegaram KPC. Então, se você internar mais um paciente, ele vai pegar KPC. E aí, mais um paciente com bactéria multiresistente. Então, às vezes, quando dá essa epidemia, fecha a unidade, ninguém entra, tá? Vamos tratar esses, tá? Depois faz uma desinfecção generalizada na unidade para poder internar novamente, tá? Então, é um caos, né, para a saúde, né, a incidência dessas bactérias, tá? É um caos para o hospital também, porque eleva os gastos. É um caos para os profissionais de saúde por conta, né, do maior rigor com relação à proteção. Então, a gente deve evitar ao máximo a incidência dessas bactérias. O que significa KPC? O K vem de Klebsiella pneumoniae, tá? O P de produtora, o C de carbapenemase. Essa carbapenemase, que é uma enzima capaz de, né, proteger a bactéria contra os antibióticos. Ela quebra a capacidade, né, do antibiótico em destruí-la. Tá? Então, a KPC ela produz a beta-lactamase, denominada carbapenemase, que tem a propriedade de inibir a ação dos antibióticos carbapenêmicos, por isso, né, chamado de carbapenemase. O que são os carbapenêmicos? São os antibióticos de amplo espectro, tá? Antibióticos bons, potentes, caros, né? Porém, essas bactérias, né, adquirem a resistência. E aí, né, aí os exemplos de carbapenêmicos, o imipenem, meropenem, ertapenem, não fazem mais efeito a essas bactérias. Então, isso dificulta e reduz as opções terapêuticas disponíveis. Então, diminui a oferta, né, de antibióticos que podem combater essa infecção. Isso aumenta, né, a mortalidade, aumenta o risco, né, de complicações devido ao maior tempo de internação desse paciente na UTI, né, na unidade hospitalar, tá? Então, exatamente essa imagem mostra, né, nenhum antibiótico, nenhuma medicação consegue destruir, né, o micro-organismo, tá? A Pseudomonas, ou Pseudomonas, também é uma bactéria que altamente resistente a antibióticos, tá? Por que ela é tão conhecida pelos fisioterapeutas? Porque ela é mais encontrada em equipamentos de ventilação mecânica, né, dispositivos respiratórios, como cânulas de traqueostomia, quando a pessoa respira, né, por uma cânula, né, diretamente na traqueia, em tubos traqueais, né, em equipamentos, né, de ventilação manual, o AMBU, né, as bolsas de ressuscitação manual, tá? E como nós manipulamos esses equipamentos, né, esses dispositivos, também encontrada nas mãos desses profissionais de saúde, tá? Então, a lavagem das mãos é fundamental para a prevenção, né, da infecção, da contaminação cruzada, né, da transmissão cruzada por pseudomonas, tá? Nos casos de infecção respiratória, é comum a presença de um odor forte e característico. Então, quando a gente está, por exemplo, em contato com uma secreção pulmonar, com odor fétido, odor bem forte, né? Primeira coisa que vem na nossa cabeça é que pode ser, né, uma infecção por pseudomonas, devido a essa característica da infecção por pseudomonas. A secreção é fétida, tem um odor bem forte, tá? E a gente já
conversa com o médico, né, sobre isso, né, comunica essa informação a ele, né, que geralmente solicita, né, uma amostra dessa secreção para identificar pseudomonas e confirmar essa infecção por pseudomonas, tá? Então, isso é bem comum. E, por último, a legionela. Tá? Ela é menos conhecida, mas presente também nas unidades hospitalares. É uma bactéria transmitida principalmente por gotículas, que se alojam e multiplicam-se na região dos macrófagos alveolares. Tá? Então, já é uma bactéria transmitida nós chamamos de perdigotos, né? Pequenas gotículas que são transmitidas durante a fala, né? Durante espirros, durante a tosse, durante um procedimento de aspiração. E por isso a importância de usarmos máscara, né? Durante a nossa atividade, tá? Todo profissional de saúde. Tá? Hoje já é uma praxe, né, o uso de máscara, né, mas independente, né, do coronavírus, já usávamos máscara dentro dos ambientes hospitalares para prevenir esse tipo de infecção. Tá? É grande causadora de febre e também de quadros pneumônicos devido, né, à sua transmissibilidade por gotículas. Tá? O sistema que mais é afetado, né, pela transmissão por gotículas é o sistema respiratório. Então, a pneumonia é a infecção mais comum causada pela legionela, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta com relação a essas bactérias, algum relato, né, com relação à infecção hospitalar? Fica à vontade. Professor, bom dia. Eu tenho uma Bom dia. Tá. Pode falar. a respeito da classificação dos antibióticos. Esse bacteriostático, o senhor falou que ele impede a ação. Só para eu Isso, entender. E o bactericida, ele destrói a bactéria. Então, assim, isso. o bacteriostático é como se a bactéria estivesse em progressão e aí ele fosse receitado para poder parar a ação, é isso? E o Isso. bactericida, quando a bactéria já está instalada no paciente? Depende do tipo de antibiótico, né? O bactericida é para destruir mesmo a bactéria, para ela sumir, tá? E o bacteriostático às vezes, por exemplo, uma bactéria que faz parte de uma flora, então você não pode sumir com ela, né? E então você tem que só inibir a sua ação, né, infectante, tá? Isso depende do medicamento, tá? Só para a gente conhecer esses dois grupos mesmo. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Podemos continuar então, né? Então vamos lá. Agora, só para a gente conhecer os principais tipos de infecções que afetam um paciente hospitalizado. A maior delas são as infecções respiratórias. Tá? Por conta, né, da grande incidência de pacientes que requerem o suporte ventilatório assistido, né, a intubação traqueal, e isso já submete o paciente à sedação, né, ou seja, ele fica em coma, né, induzido, e isso diminui a proteção da via aérea, né, rebaixa o seu nível de consciência, e isso já diminui a proteção da via aérea, isso aumenta os riscos, né, de infecção. Tá? Então, as infecções respiratórias são mais comuns e a mais comum delas é a pneumonia associada à assistência à saúde, também chamada de pneumonia nosocomial ou pneumonia hospitalar. Tá? Ela ocorre 48 horas após a internação dos pacientes, já pode ocorrer um quadro pneumônico, e a principal, então, é chamada de PAV, PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica. Tá? É a mais temida, vamos dizer, por nós fisioterapeutas, porque isso aumenta
a quantidade de secreção pulmonar do paciente, piora o quadro, né, respiratório, né, de mecânica respiratória, ou seja, a parte também de movimentação do pulmão, e aumenta o tempo dele, né, do paciente dentro da ventilação mecânica e, consequentemente, o tempo de internação hospitalar, tá? Então, é a mais combatida por nós, que deve ser combatida por nós e por todos nós, profissionais da saúde, não é só o fisioterapeuta, tá? É a pneumonia associada à ventilação mecânica. Geralmente apresentam uma mortalidade muito alta, né, em torno de 50%. Que significa isso? Então, a metade dos pacientes morrem. Isso é muito alto, tá? Então, a gente precisa diminuir esses números. Significa que se eu tiver 10 pacientes, 5 morrem, 20 pacientes, 10 morrem, 1.000 pacientes, 500 morrem, isso é 50%, tá? Metade. Tá? Então, metade dos pacientes apresentam mortalidade, isso é muito grave. São causadas principalmente por gram-positivos, tá? E são causadores de febre, secreção purulenta, desconforto respiratório e leucocitose, tá? Então, talvez tenham 2 nomezinhos novos aí para vocês. O que é purulenta, professor? Purulenta, vocês vão lembrar sempre de pus, tá? E o pus tem uma coloração e um aspecto, né, uma coloração amarelada, né? Todo mundo já viu o pus, né? Uma coloração amarelada e um aspecto bem grosso, viscoso, tá? Denso, tá? Então, a secreção, né, tem essa aparência, tá? E leucocitose vem de leucócitos, células de defesa, e o sufixo "ose" significa aumento, tá? Então, aumento do número de células de defesa. Em que situação isso ocorre? Quando nós temos infecção. Quanto maior, né, a carga de micro-organismos, mais células o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico vai, né, produzir para combater essa infecção. Então, no hemograma, nós identificamos essa leucocitose, esse aumento do número de células de defesa, tá? E aí isso inclui principalmente os neutrófilos, tá? Que são os principais leucócitos em maior número, tá? Mas também temos, né, outros tipos de leucócitos, como os linfócitos, eosinófilos, mas o que mais aumentam são os neutrófilos, tá bom? Nós vamos falar bastante dessas células quando nós estudarmos hemograma, tá? Logo, logo estaremos estudando hemograma. Outro grupo de infecções comuns são as infecções em pacientes pós-operatórios. Então, esse tipo de infecção ele é contribuído e facilitado, vamos dizer assim, pela própria necessidade de anestesia geral. Tá? Então, o paciente que tem a necessidade de anestesia geral para fazer um procedimento cirúrgico, ele também é submetido à intubação, ou seja, né, ele tem também a anestesia geral leva à paralisia respiratória. Então, a necessidade dele utilizar um suporte ventilatório artificial durante a cirurgia, e isso ocorre através da intubação do paciente. Tá? E um tipo de cirurgia especial que nós vamos comentar e vocês vão ter contato por conta, né, do estágio de vocês, é a cirurgia cardíaca. Tá? Então, a cirurgia cardíaca requer, né, o uso de um dispositivo chamado de SEC, que é a circulação extracorpórea, que é uma máquina que que é usada para manter toda a função, principalmente de bombeamento do sangue, enquanto o coração está parado para o cirurgião fazer a cirurgia. Tá?
Então, o coração ele é parado. Tá? Então, a pessoa tem o seu coração parado durante a cirurgia cardíaca e toda a função de bombeamento é mantida por uma máquina chamada circulação extracorpórea. Onde está o problema? Então, essa máquina ela é composta por vários canos, mangueiras. E essas mangueiras, elas não são iguais a um vaso sanguíneo. É plástico, tá? Por onde vai passar todo o sangue do nosso corpo, né? Do corpo do indivíduo que está realizando a cirurgia. O contato do sangue com essa superfície não corporal, que é a mangueira, pode levar a uma reação inflamatória, uma ação antígeno-anticorpo, ou seja, o contato do sangue com uma estrutura que não é corporal, nós dizemos uma estrutura não epitelizada, né? Não é um vaso sanguíneo, aquela mangueira. E esse contato seja prolongado, porque trata-se de cirurgias longas, leva a processo inflamatório, primeiramente, que pode também evoluir para uma infecção. Tá? Além disso, o acesso cirúrgico para o coração é através de esternotomia, ou seja, é realizado um corte no osso externo para abertura da cavidade torácica para o cirurgião ter acesso ao coração. E é um corte, e esse corte também pode infectar, tá? Também é um foco de infecção. E aí nós temos duas infecções, né, mais comuns nesses pacientes, que é a mediastinite, né, que é a infecção do mediastino, que é o local onde está o coração, e a osteomielite por conta do corte no osso externo. Então, osteomielite é uma infecção óssea, tá? Do osso externo, principalmente. Tá? Responda para mim, vocês já tiveram disciplina de cardiopulmonar? Sim ou não? Vão ter? Estão tendo? Que eu me lembre, ainda não. Ainda não, né? Vocês já tiveram atenção secundária? Já. Já, né? Então, em atenção secundária, vocês devem ter visto na unidade 3 alguns aspectos de pós-operatório cirurgia cardíaca, tá? Então, algo que eu falei para vocês, tá? Já deve ter sido falado para vocês, tá bom? E o terceiro grupo de infecções que a gente pode encontrar são as infecções dos imunossuprimidos. Ou seja, imuno, né, sistema imunológico suprimido, né, deficiência, supressão, né, ou seja, baixa, né. Então, são as infecções oportunistas, como eu disse para vocês no início da aula. São patógenos que aproveitam de uma situação de imunodeficiência para instalar uma infecção. Isso é comum em pacientes transplantados. Por que transplantados? Esses pacientes, para não terem rejeição do órgão que eles receberam no transplante, o seu sistema imunológico é propositalmente reduzido para que esse sistema não rejeite o órgão externo, né? Não haja uma reação, né, de um corpo estranho contra um corpo estranho. Isso é bom para evitar a rejeição. Por outro lado, né, aumenta as chances de infecção. Por isso que um paciente transplantado, ele deve ser totalmente isolado de outros pacientes. Tá? Então, ele fica totalmente isolado porque ele tem imunodeficiência provocada para evitar a rejeição do órgão, e então ele tem mais riscos de infecções. Pacientes soropositivos, né, pacientes com alguma síndrome de imunodeficiência, por exemplo, pacientes com HIV, né, porque tem uma deficiência no seu sistema imunológico, né, o HIV, né, o vírus da AIDS, né, da SIDA, causa destruição das células, né, de defesa, principalmente os linfócitos. Então, essa pessoa tem imunodeficiência, tem uma diminuição da defesa celular,
Então, as bactérias encontram aí uma oportunidade para desenvolver infecções. Pacientes em quimioterapia também. A gente sabe que quimioterápicos são utilizados para tratamento de câncer, né, de neoplasias, para que esses quimioterápicos destruam as células, né, cancerígenas. Porém, os quimioterápicos podem também destruir as células de defesa. Tá? Esse é um risco, né, da quimioterapia, né, uma reação adversa, né, uma complicação. E então, pacientes em quimioterapia também são mais suscetíveis a ter infecções. E pacientes com desnutrição grave, né, por imunodeficiência também, né? Então, pacientes, né, com desnutridos têm menor reserva energética, menor também capacidade do seu sistema imunológico, são mais suscetíveis a infecções oportunistas, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre outras boas práticas. Claro, um pouco delas em termos de conhecimento, de informação, tá? Nós vamos buscar depois essas informações, né, em outro momento, e outras que a gente já conhece. Então, orientações para a prevenção de infecções hospitalares. Então, a primeira delas é manter uma educação continuada com relação à biossegurança, tá? Uma educação, né? Boas práticas continuada, ou seja, sempre, né, com relação a essas ações, essas práticas de biossegurança, tá? Para todos os profissionais. Então, não adianta nós, fisioterapeutas, cumprirmos as normas de biossegurança se nós temos outros profissionais que não cumprem. Não adianta os outros cumprirem se a gente não cumpre. Então, tem que ser todos os profissionais. E como que a gente alcança todos os profissionais? Através de educação continuada, tá? Através de oficinas mostrando, né, como lavar a mão corretamente, como desprezar corretamente, né, luva, capote, EPIs, como se paramentar adequadamente, né, isso para todos os profissionais de saúde. Higienizar as mãos antes e após o atendimento, né, nós vamos falar daqui a pouco das lavagens das mãos. Usar corretamente os EPIs, tá? Limpeza, desinfecção e esterilização de equipamentos. Então, esses equipamentos, principalmente de assistência respiratória, devem ser limpos, desinfectados e esterilizados, preferencialmente. Descartar líquidos condensados nos circuitos ventiladores. Eu vou falar para vocês no próximo slide o que é isso. Também vou falar dos filtros, tá, que devem ser trocados. Está diretamente relacionado à nossa atividade. Não que só nós tenhamos que fazer isso, pelo contrário, tá? Nós somos membros da equipe, né? Então, né, nós também temos, né, que observar essas condições, tá? Não que seja nós que tenhamos que descartar, tá? A troca diária do curativo de traqueostomia, porque a traqueostomia é uma abertura para a via aérea, né? Então pode ter secreção, pode acumular secreção, e esse acúmulo de secreção pode colonizar, ou seja, formar ali uma colônia de bactérias. E se o curativo não for trocado, essa colônia vai proliferando, vai aumentando, né, o número de bactérias ali naquele local, tá? Olha, uma ação diretamente relacionada à fisioterapia, que é estimular a deambulação precoce. Deambulação é o andar, né, o caminhar, né? Então, por que estimular a deambulação precoce? Porque isso acelera a alta do paciente. Quanto mais cedo o paciente recebe alta, menos chances de infecção ele tem, né? Quanto mais tempo ele ficar no hospital, mais riscos de pegar uma infecção ele vai ter. Elevação da cabeceira do leito para evitar broncoaspiração. Nós falamos já de broncoaspiração. Então, para se evitar, né, esse risco, né, de secreções de via aérea superior
adentrarem o pulmão, né, através da broncoaspiração, a elevação da cabeceira, né, ela é uma prática barata, fácil e que evita essa broncoaspiração. No caso de pacientes que utilizam, né, nebulização, aerosol terapia, usar água estéril para realizar isso e trocar a cada 24 horas. E pacientes que são submetidos à aspiração, né, limpar e trocar os circuitos a cada 12 horas. Claro, isso é recomendação, isso é o ideal. Alguns serviços não conseguem realizar, principalmente este último, por conta, né, da disponibilidade de circuitos suficientes para garantir essa troca a cada 12 horas. Então, eles, né, aumentam esse intervalo, né, para a troca, tá? Vamos destacar alguns desses aí, tá bom? Primeiro, com relação aos condensados, tá? Professor, o que é um condensado? Tá? Vamos lembrar das formas físicas da água. Tá? Nós aprendemos lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. As formas da água, a água pode ser encontrada na sua forma líquida, na sua forma gasosa e na sua forma, né, sólida. Tá? A passagem, né, da água da forma gasosa para a forma líquida chama-se condensação. Então, o gás que circula no sistema respiratório dos ventiladores mecânicos, através, né, do contato, né, com uma via aérea aquecida, tá, pode, né, causar a condensação desse gás. Então, a formação de líquido, tá, que nós chamamos de condensados. Tá? Então, esses condensados, eles podem também ser uma fonte de colonização bacteriana. E é por isso que os circuitos apresentam esses copinhos coletores de condensado. E esses copinhos têm que ficar o quê? Na posição vertical. Tá? Sempre para baixo. Se ele ficar na posição vertical, mas invertido, ele não vai acumular o condensado. E qual é o risco disso? Ele tem a função de acumular o condensado. O risco dele não acumular o condensado, esse condensado ir para o pulmão do paciente. E como eu disse para vocês, ele pode ter bactérias, então isso pode causar uma séria pneumonia no paciente. Então, além da posição correta do copo, tá? O descarte, né, desse líquido, né? Esse copinho sai, tá? Então tira o copinho, joga fora essa água, evitando que esse condensado possa retornar para o pulmão do paciente. Outra observação que a gente faz com relação ao circuito ventilatório é o uso dos filtros. Hoje é uma realidade em toda a UTI por conta do coronavírus. O filtro evita, né, a disseminação aérea do vírus. Tá? Então, ele protege o pulmão, né, e protege o ambiente da exposição do vírus que sai do pulmão. Então, a posição correta do filtro é essa posição verticalizada com a traqueia, né, que nós chamamos de traqueinha, ou o nome mais certo, né, flex tube, é um tubo flexível na sua posição vertical, porque não permite o acúmulo de condensado e, consequentemente, a sua colonização. Quando o flex tube, esse tubinho aqui flexível, todo corrugado, que estica e encurta, fica nessa posição que nós chamamos em U, né, uma posição em U, né, ela acumula condensado. Tá? E esse acúmulo de condensado pode causar colonização bacteriana. Tá? Por isso que é a forma, vamos dizer, errada da posição do circuito. Tá? É só nós que fazemos isso, né, o posicionamento? Não, todo profissional de saúde que está ali responsável pelo cuidado desse paciente. Tá? O que não pode é, né, ficar
né, dessa forma. E aí, como que a gente faz? Então, a educação continuada é fundamental. Tá? Então, se nós conhecemos a prática correta, né, então, eu, por exemplo, fisioterapeuta, eu dissemino à equipe, né, a posição correta. Né? Por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, um técnico de enfermagem, né, um profissional da enfermagem posicionando, né, a traqueia do ventilador, deixando dessa forma, eu vou lá e oriento, ó, melhor deixar dessa forma para evitar isso, isso, isso. Tá? O adulto é assim. O adulto, ele quer saber o porquê das coisas, né? Não adianta nada você falar assim, ó, deixa assim e não assim. Ele vai na cabeça dele e fala assim, mas por quê? Então, a partir do momento que você explica o porquê, a finalidade, fala, né? Se ele deixar assim, ele vai estar, né, prejudicando o paciente, tá? Então, isso faz parte da educação continuada, né, de toda a equipe profissional, tá? E nós, fisioterapeutas, por conta, né, do nosso amplo conhecimento adquirido com relação à função respiratória, aos cuidados respiratórios, né, nós somos, né, talvez o principal profissional disseminador dessas boas práticas, tá, dentro das unidades, tá? Então, a gente tem vamos dizer, esse dever, né, enquanto, né, cuidado do paciente. Tá? Então, faz parte da nossa atuação. A cabeceira elevada, tá, gente? Tá? Então, algumas camas têm vamos dizer, essa medida de angulação, outras não. Tá? Então, a gente vai pelo olho mesmo, mas a gente tem uma noção aí do que é 0 grau, né? 0 grau é totalmente reto, né? 30, 40, né? Então, o ideal é que essa cabeceira esteja sempre acima de 30 graus, tá? Sempre, tá? A não ser que o paciente tenha uma indicação para ficar abaixo disso. Tá? Geralmente não há, tá? Então, não há contraindicação para a cabeceira elevada. Então, geralmente, então, a gente tem que manter essa cabeceira de 30, preferencialmente 45 graus. Então, isso, né, tem que finalidade? Principalmente evitar broncoaspiração. E evitando broncoaspiração, evita-se, então, a pneumonia associada à ventilação mecânica. Tá? Então, se o professor perguntar lá na prova qual a finalidade de se manter a cabeceira elevada, é para se evitar a broncoaspiração e a pneumonia, né, decorrente disso. Tá? Então, essa é uma ação. E assim, qual é o custo disso? Qual é o custo, né, de girarmos uma manivela em UTIs mais tecnológicas, né, que tem camas elétricas? Qual é o custo de se apertar um botão para manter a cabeceira elevada? Custo zero. E qual o custo de antibióticos? Qual o custo de internação hospitalar prolongada? Né? Então, esse entendimento que nós temos que ter, não só nós fisioterapeutas, mas todo mundo, tá? Que boas práticas, lavagem das mãos, né? Posicionamento, né, de circuito respiratório, elevação de cabeceira, ou seja, coisas simples, baratas, praticamente custo zero, né, que diminuem drasticamente o número de infecções hospitalares, tá? Vamos falar agora. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, com relação ao que a gente falou, tá? Dessas boas práticas? Ou já entenderam? Oi, professor. Oi. Aumenta o seu volume um pouquinho, Joel. Um minuto. Oi, melhorou? Melhorou, pode falar. Sobre deixar a cabeceira elevada, né, para evitar pneumonia. Isso. No caso do coronavírus, ouvi comentário de que estavam colocando os pacientes tanto de enfermaria, né, quanto da UTI, deitado de bruço, né, em prono.
Então, e quanto a essa infecção de bronco, como que ficou isso? Não agravou? Não teve esse risco? Então, ó, boa pergunta, Joelma, tá? Claro que assim, é algo um pouco complexo para vocês entenderem nesse momento, mas eu vou explicar para vocês. Excelente pergunta. O coronavírus, ele causa uma infecção muito severa, né, nos pulmões, acarretando uma grande diminuição da capacidade de oxigenação dos pulmões. Tá? É bem descrito na literatura que colocar o paciente em posição prona melhora a oxigenação. Tá? Então, quando a gente coloca o paciente em posição prona, a maior parte do pulmão, anatomicamente falando, melhora a sua capacidade de oxigenação. Por isso que é ideal, sim, em casos graves, né, colocar o paciente em posição prona para ventilar. E aí a sua dúvida é, professor, e aí, como que fica a broncoaspiração? Quando o paciente está em prono, a anatomia das vias aéreas favorece a eliminação das secreções. Então, evita-se também o maior risco de broncoaspiração. Tá? Então, quando a gente coloca em prono, tá, a gente também facilita o aparelho mucociliar na eliminação dessas secreções, diminuindo também a incidência de broncoaspiração. Tá? Então, quanto a esse risco, ele também é minimizado quando o paciente é colocado em posição prona. O grande problema é quando ele está em supino, né, de barriga para cima, né? Aí a anatomia da via aérea favorece a broncoaspiração se ele estiver deitado em cabeceira 0 grau. Por isso a gente tem que subir a cabeceira. Tá bom, Joelma? Entendeu? Ok, obrigada. Tá, mas excelente pergunta, tá? Bem interessante o raciocínio. Mais alguém, pessoal? Então vamos para frente, tá? Tem muita coisa agora não. Vamos aprender agora sobre segurança do paciente. Tá? Então isso é algo bastante sério e assim é como se fosse algo assim estipulado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, né? Regulado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que seja cumprido nos hospitais. Então, é como se fosse assim, ó, estabelecemos essa política e cumpra-se nos hospitais, tá? Então, essa Política Nacional de Segurança do Paciente foi estipulada, né, criada, né, pelo Ministério da Saúde em 2013, né, 1º de abril de 2013, pela Portaria 529, como está aí no slide. Tá? Geralmente, o mês de abril, pela data, né, da sua criação, a criação dessa portaria, o mês de abril é o mês, né, que dedicado a essa campanha, né, de segurança do paciente. E essa segurança do paciente tem 6 pontos, né, vamos dizer, 6 pilares. Primeiro ponto é identificar corretamente o paciente, tá? Né, com relação ao seu nome. Tá? Nós falamos aula passada sobre o aspecto da humanização, né, de se chamar o paciente pelo nome. Então, isso faz parte da segurança do paciente também, não só a parte de humanização. Por que isso? Né? Para que a gente atenda o paciente correto, né? Para que não haja, né, possíveis erros com relação a algum tratamento a um paciente, né, que não era o correto. Tá? A confusão. Ou seja, e às vezes, né, a identificação do paciente com abreviações. E a gente sabe que muitos podem ter homônimos, ou seja, nomes iguais. Tá? E aí a gente tem que identificar, então, corretamente os pacientes com nome completo, sem abreviações, para que a gente evite possíveis erros aí de tratamento. Tá?
Segundo é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, para que todos falem a mesma língua com relação à conduta, né? Troquem informações e quando os profissionais se comunicam, né, todos vão, né, converger, né, a conduta a um mesmo objetivo. Então, diferente, né, de cada um ir para um caminho, ou seja, divergir de conduta, tá? Então, isso é fundamental também, tá? Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, tá? Isso é fundamental, né, para que, por exemplo, um paciente não receba a medicação de outro. Já pensou? Né? Marília, fecha a porta. Então, já pensou um paciente receber a medicação de outro? Tá? Pode não causar risco, dependendo da medicação, mas geralmente, às vezes é um antibiótico, às vezes é uma medicação para controle de glicemia. Imagina, né? Um paciente diabético tem indicação, por exemplo, às vezes de receber insulina. Tá? Já pensou a insulina ser administrada num paciente com glicemia normal? Então, essa insulina no paciente com glicemia normal vai causar hipoglicemia nesse paciente. Então, é uma iatrogenia, é uma complicação relacionada à assistência de saúde, tá? E isso não pode acontecer, né? Isso aí é erro, né? Isso aí é um erro grave e coloca em risco a vida do paciente, tá? Então, a segurança do paciente envolve esse controle na prescrição, no uso e na administração do medicamento. Tá? Quarto ponto, assegurar cirurgia em local de intervenção e procedimento e pacientes corretos, ou seja, garantir que a cirurgia seja feita num local adequado, no paciente correto. Já pensou em fazer uma cirurgia no paciente que não era para receber cirurgia por uma falta de identificação. Tá? Então, muito importante isso também. Quinto ponto, higienização das mãos para evitar infecções. Tá? E sexto ponto, reduzir o risco de quedas, úlceras por pressão. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o ponto 5 e 6, sobre a higienização das mãos, redução do risco de quedas e úlceras por pressão. Lavagem das mãos ou higienização das mãos. Tá? Ela deve ser sempre realizada antes e após o contato com o paciente. Antes e depois da realização de procedimentos assépticos. O que é um procedimento asséptico? Aquele que deve ser, né, isento de, né, contaminação. Ou seja, procedimentos que nós chamamos estéreis. Tá? Após o contato com materiais biológicos, né, por exemplo, fezes. Tá? Então, um profissional que tem contato, né, com fezes durante a higienização do paciente, ou contato com urina, contato com sangue, secreção, o paciente tem que lavar a mão, o profissional tem que lavar a mão antes e após esse contato, para não transmitir, né, infecções. E após tarefas pessoais, né, isso é de praxe, né, todo mundo sabe, né, que temos que lavar as mãos após ir ao banheiro, tá? Então, né, o nosso contato, né, com o nosso, né, material biológico, né, também pode ser contaminante a um paciente. Então, a gente tem que lavar as mãos também. Tá? Também é importante que após a lavagem das mãos, o profissional realize asepsia com álcool gel. Tá? Então, aqui nos slides, né, vai ter uma sequência, né, de lavagem das mãos. Tá? Eu vou abrir um outro documento que eu acho, né, mais completo que esse, tá? E mais interessante porque ele vai falar também da limpeza com álcool gel, que hoje é uma realidade, tá? Então, aguardem um pouquinho que eu vou abrir aqui o material, tá? Rapidinho.
Apareceu para vocês aí? Sim. Sim? Sim. Beleza. Beleza. Tá? Então, pessoal, esse aqui é... Depois eu vou colocar lá no portal para vocês também. Não apareceu? Para mim, não. Mais alguém não apareceu? Para quem que não apareceu? Não apareceu um infográfico? Não, para mim não. Não? O que você está vendo aí na tela? Só o professor. Tela preta. Tá, então deve ser algum problema aí no seu, tá, Joelma? Dá uma atualizada aí, tá? Porque pelo menos era para aparecer a tela com o professor. Vou partilhar novamente, tá? Apareceu? Apareceu aí, pessoal? Sim. Sim? Beleza, tá? Então, pessoal, esse é um infográfico do Ministério da Saúde, tá? Atualizado, né, com relação ao contexto agora da Covid-19, em que temos duas formas de higienização das mãos, tá? Então, depois eu coloco esse infográfico lá no portal para vocês, que não está lá ainda. Então, nós temos a higienização com preparação alcoólica, que é o álcool gel, e a higienização com água e sabão, tá? Então, a gente pode realizar das duas formas no ambiente hospitalar, tá? E fora também do ambiente hospitalar, porque hoje é uma prática, né, de biossegurança, né, com relação à prevenção da Covid. O importante é atentarmos a isso, ao tempo. A higienização com solução alcoólica, ela é mais rápida, ela deve durar em torno de 20 a 30 segundos. Tá? E a higienização com água e sabão, ela demora um pouco mais, de 40 a 60 segundos. Então, é racional pensarmos, né? Eu vou fazer a mais rápida, né? Isso otimiza meu tempo de assistência, então eu vou usar álcool gel. Tá? Isso é totalmente racional pensarmos isso. O grande problema está em quantas vezes nós vamos fazer isso. Por quê? Tá? Se você ficar passando álcool gel na sua mão, tá? Chega uma hora que sua mão está cheia de álcool já, tá? E ela está o quê? Grudenta, pegajosa, né? Que você mesmo vai correr atrás de água e sabão para tirar esse excesso, tá? Então, o ideal é que a gente, né, vamos dizer, intercale higienização com álcool gel e higienização com água e sabão. E dar preferência ao álcool gel quando você tem alguma pressa ao realizar algum procedimento. Por exemplo, se for alguma intercorrência, né, na assistência, que você tem que abordar rapidamente o paciente, dê preferência, né, ao álcool. Agora, quando você tem um pouco mais de tempo para fazer uma adequada higienização das mãos, né, utilize, né, água e sabão, tá? As superfícies, né, são as mesmas descritas nos slides, tá? Então, não se preocupem com relação à diferença, né, de material disponível nos slides, e esse é a mesma, tá? Só que aqui, como eu disse para vocês, tem as duas formas, né, as duas substâncias antissépticas. Então, um material um pouquinho mais interessante, tá? Então, quando a gente, né, utiliza uma solução alcoólica, então, primeiro passo, aplicar uma quantidade suficiente de substância alcoólica, né, de álcool gel, por exemplo, em uma mão em forma de concha, né, para que não caia, tá? E uma quantidade suficiente para cobrir toda a superfície da mão, tá? Porque às vezes você quer economizar,
né? E esse economizar não garante que o álcool gel seja distribuído por toda a superfície da mão. Então, utilize uma quantidade suficiente para garantir a higienização, ou seja, a cobertura de toda a superfície da mão. No caso de água e sabonete, você vai, primeiramente, molhar as mãos, em seguida, aplicar uma quantidade suficiente de sabão na mão, tá? Em forma de concha, para não cair, tá? O sabão no chão ou na pia, para que cubra toda a superfície da mão. Tá? Então, esse é o primeiro passo, tanto para o álcool quanto para o sabão. Tá? Em seguida, nós vamos distribuir, né, a substância álcool, gel, né, preparação alcoólica ou sabão por toda a superfície da mão. Né, e a gente vai respeitar, né, algumas etapas. Então, a primeira etapa, friccionar as mãos entre si, as palmas. Né? Então, para limpar a palma, primeiramente a gente vai, né, friccionar uma palma da mão contra a outra. Tá? Depois, nós vamos pegar a palma de uma mão e friccionar contra o dorso da outra, entrelaçando os dedos. Tá? Terminado, você troca palma da mão esquerda sobre o dorso da mão direita, friccionando e entrelaçando os dedos. Para limpar o quê? O dorso das mãos. Tá? Em seguida, vamos limpar os espaços interdigitais. Então, entrelace os dedos e friccione-os, né? Movimento de vai e vem. Tá? Ó, limpando entre os dedos. Em seguida, vocês vão fazer o quê? Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com o movimento de vai e vem e vice-versa. Tá? Então, vocês vão, né, fazer essa posição. Então, com a mão direita, vocês vão friccionar a palma contra, né, o dorso dos dedos. Né? E, em seguida, fazer o mesmo com a mão esquerda. Tá? Para limpar a região do dorso dos dedos. Depois, limpar o polegar. Abraça o polegar com uma das mãos e faça movimentos circulares. Tá? E, por fim, limpar a ponta dos dedos e as unhas, fazendo movimentos circulares, né? Friccionando a polpa dos dedos e a ponta dos dedos, né? Sobre a palma da mão. Tá? Por isso é importante que o profissional de saúde não tenha unhas compridas. Primeiro, unha comprida, maior superfície para acúmulo de micro-organismos. Segundo, você vai ter dificuldade de fazer essa etapa da lavagem das mãos. Terceiro, se fizer, corre o risco de se machucar, tá? Então, evitem unhas compridas, tá? Quando se trata de solução alcoólica, pronto, termina aí. Espere as mãos secarem e você estará com as mãos higienizadas. Tá? Por isso que ele é mais rápido. Tá? Caso for água e sabão, tá? Enxague bem as mãos com água, seque com papel toalha descartável. E no caso de torneiras manuais, feche a torneira sempre utilizando o papel toalha. Evite o contato direto da sua mão com a torneira. Tá? Por isso que o ideal são aquelas torneiras temporizadas ou automáticas. Tá? Então, todo esse procedimento de lavagem com água e sabão dura em torno de 40 a 60 segundos e, né, finalizando aí, sua mão agora está segura, né? Não fala nem está limpa, né? Sua mão está segura. Então, até a forma, né, de expressar a segurança do paciente e a própria segurança sua após a lavagem das mãos. Tá? Então, depois eu coloco esse
infográfico aqui para vocês lá no portal, tá bom? Espera aí que eu vou colocar a aula agora. Apareceu novamente os slides? Tá? Então, aqui são as mesmas etapas, tá, gente? Tá? Só que aqui as imagens estão, né, reais, né? Uma mão mesmo, não é um desenho, tá? Mas são as mesmas etapas. Tá? Olha que legal aqui, ó. Evitar o contato direto da mão com a torneira, tá? Porque é a mão que você vai ter contato, né, com o paciente, tá? Então, muito importante isso aí. Alguma dúvida com relação à lavagem das mãos, gente? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos falar agora sobre prevenção de risco de quedas. O fisioterapeuta ele tem que identificar um paciente com risco de queda, porque o fisioterapeuta pode, né, utilizar durante a sua assistência da retirada do paciente do leito, né, da cama, né, para andar ou para sentar numa poltrona ou para realizar algum exercício na posição ortostática. Então, precisamos, né, saber que alguns pacientes apresentam risco de quedas. Esse risco de quedas pode estar associado a fatores intrínsecos, ou seja, do próprio paciente, ou fatores extrínsecos relacionados ao ambiente. Fatores intrínsecos, por exemplo, então, paciente que já apresenta algum histórico de queda, pacientes com idade avançada ou com uso de alguma medicação, e fatores extrínsecos, né, pacientes, né, que estão em algum ambiente com piso escorregadio, roupas, né, que, né, possam, né, dificultar a locomoção, né, por exemplo, uma calça às vezes muito comprida em que ele possa pisar na barra, né, e tropeçar e cair. Então, sapatos inadequados, ou seja, com o sapato com solado não não aderente, né, ou seja, um solado liso, né, que ofereça risco de escorregões, e obstáculos como, né, meio-fio, degraus, né, escadas e rampas, né? Então, a gente tem que considerar isso quando for deambular com o paciente, tá? Por isso que é importante a identificação, né, de riscos, tá? Essa identificação pode ser por placas, geralmente quando vai fazer a limpeza no piso, os profissionais da limpeza devem identificar com placas que o piso está escorregadio, tá? Né, para que tanto o profissional que está passando por ali como um paciente, né, evite, né, passar e para não sofrer risco de queda, tá? Alguns hospitais utilizam a identificação por meio de fitas ou por placas, tá, do risco de queda ou outros riscos. Manter a grade das camas sempre elevadas, tá? Identificar alguns tipos de medicamentos que possam interferir com o nível de consciência, tá? Utilização de cintos de segurança, tanto para poltronas quanto para camas, evitando também a queda de pacientes, tá? Então, por exemplo, aqui é um cinto que mantém o paciente, né, adequadamente preso à cadeira, que é um cinto de segurança para evitar que o paciente caia ao virar, né, de lado. O mais comum é encontrarmos as identificações por forma de placas, tá? Então, aqui, por exemplo, né, uma placa de identificação correta do paciente e a identificação de riscos do paciente quanto à alergia, risco de broncoaspiração, para que seja mantida a cabeceira elevada, risco de queda, para tomar cuidado com o paciente, né, que ele apresenta risco de queda, e o risco aqui de úlceras por pressão, tá?
Então, é outro risco importante, essas úlceras por pressão, que são lesões que ocorrem devido à pressão sobre a região de proeminências ósseas, tá? Pacientes com mobilidade reduzida geralmente apresentam maiores riscos, né, dessas lesões, tá? Tem vários graus, tá? E aí, por exemplo, um grau mais severo, né, dessas úlceras apresenta já uma lesão bastante profunda, atingindo a camada muscular e até a parte óssea, tá? Então, isso a todo custo nós temos que, né, reduzir a incidência dessas lesões, tá? Isso aumenta a mortalidade, né? São lesões que infectam, né? Nós estamos falando de infecção, então, tá? Essas lesões são facilmente infectantes, tá? E por isso que a gente precisa evitar isso, reconhecendo os pacientes que têm risco para essas lesões. Então, como podemos fazer isso? Através da avaliação diária da integridade da pele, geralmente realizada pela equipe de enfermagem durante o procedimento de higienização. Então, avalia-se, né, como está a integridade da pele. Existe uma escala de avaliação para isso, utilizada pelos enfermeiros, tá? A manutenção dos lençóis bem alinhados, evitando a fricção dos tecidos corporais com o tecido do lençol. Isso favorece a lesão, então, deixando os lençóis bem alinhados. Proteção de proeminências ósseas, por exemplo, aqui, né, proteção de um calcâneo, uma órtese, né, vamos dizer, uma espuma protetora, tá? Estabelecer horários para mudança de posição, não mantendo o paciente numa mesma posição por tempo prolongado, que nós chamamos de mudança de decúbito, tá? E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção individual. Eles são obrigatórios, tá? O uso pelo profissional de saúde. Isso é estabelecido pela NR32, tá? E, né, todos esses EPIs, né, evitam, então, o contato, né, do profissional com o agente biológico, tá? Consequentemente, protege o profissional, né, da transmissão também para outros pacientes, tá? Então, existem alguns EPIs, eu vou citar aqui. O gorro, tá? Ele é obrigatório o seu uso, tá? Ele protege, né, o cabelo, tá? Então, protege, né, então, toda a parte do couro cabeludo, tá? A parte, né, ocular é protegida pelos óculos de proteção, tá? Então, eles também são obrigatórios, então, para proteção da mucosa ocular. Então, imagina se um paciente tosse, o paciente espirra, né, e há a expectoração, né, de secreção dentro dos olhos do profissional, né? Isso é factível de infecção, né, para o profissional, tá? Então, é obrigatório o uso de óculos. Além do óculos, hoje é uma realidade o face shield, né? Face de face, shield de escudo ou protetor, tá? Para proteger toda a face, né? Então, no contexto da COVID, o face shield, a face shield é obrigatória também, tá? Durante a assistência. Uso de máscara em procedimentos que não geram aerosol, né? Ou seja, não geram gotículas. Geralmente usa-se a máscara simples, tá? Só que eu vou mostrar no próximo slide a máscara ideal para atendimento de doenças, né? Pacientes com doenças, né, que são transmitidas por aerossol, né? Por exemplo, a COVID. Uso de luvas, né? Existem as luvas de procedimento simples e existem as luvas estéreis. As luvas estéreis são utilizadas para procedimentos que devem ser estéreis, tá? Livres de contaminação, por exemplo, uma cirurgia, por exemplo, aspiração traqueal, por exemplo,
trocas, né, de dispositivos, né, de sondas, catéteres, para evitar a sua contaminação. O uso do jaleco ou capote, também chamado de avental, também para proteção, né, de outras superfícies corporais, tá? Então, quando a gente atende um paciente, a gente fica mesmo, né, bem protegido, né, por conta dos EPIs, tá? Essa é a máscara utilizada para atendimento a pacientes com doenças que são transmitidas por aerossol, por exemplo, Covid-19, a H1N1, a tuberculose, a meningite, né, bacteriana. São transmitidas por perdigotos, por gotículas, e essa máscara é capaz de filtrar, né, essas partículas, tá? A máscara cirúrgica simples não é capaz. Então, para esses pacientes, a gente utiliza essa máscara, né, que é uma máscara modelo PFF2 ou N95. Tá? Então, lembrem, tá, né, da seguinte, né, informação. Né? Quando se trata de pacientes com doenças com transmissão por aerossol, Covid, tuberculose, H1N1, meningite bacteriana, é necessário uma precaução de aerossóis. Tá? E essa precaução de aerossóis inclui o uso da máscara PFF2 ou N95. Tá? Então, você, fisioterapeuta, não atenda um paciente com essas doenças sem o uso dessa máscara. Tá? Você não estará protegido, tá bom? E aí ninguém quer uma H1N1, né? Muito menos uma Covid, uma tuberculose, tá? O que às vezes acontece, você não sabe, né? O paciente tem. Né? Hoje já é uma realidade, por quê? Né? Todo paciente que chega com insuficiência respiratória, há suspeita de Covid, tá? Então, o uso da máscara N95 hoje, acho que ela já está bem, né, instituída, tá? Mas vou contar uma história que aconteceu comigo, tá? Nós fomos realizar a intubação de um paciente em insuficiência respiratória, tá? Até o momento, sabíamos que era um paciente com pneumonia. E aí, todo mundo paramentado, mas paramentado dessa forma, né? Simples. Intubamos o paciente, né? Coletamos um material, né, secreção, para investigar que tipo de pneumonia ele tinha, né, que tipo de micro-organismo. E, para nossa surpresa, o resultado da cultura da secreção veio que o paciente tinha tuberculose ativa, virgem de tratamento, ou seja, ele não tinha nenhum tratamento. E todos nós, profissionais que participamos, né, do procedimento de intubação, nós tivemos que tomar fazer um tratamento profilático para tuberculose, né, visto que a gente estava em contato direto com esse paciente durante um procedimento de via aérea. Tá? Eu lembro muito bem, né, porque é um medicamento que causou muitos efeitos colaterais, tá? Medicamento forte, né? E aí eu entendi porque muitos pacientes com tuberculose abandonam o tratamento, tá? Que nós tomamos o mesmo remédio, né, mesmo antibiótico que eles tomam, e eu tive que tomar por 30 dias, né, essa antibiótico terapia, tá? Mas graças a Deus não tive nada, né? Fizemos exames, todos ali não tiveram nada, né? Graças a Deus. Então, a importância de conhecermos o diagnóstico do paciente para que a gente tome as precauções corretas com relação à proteção às normas de biossegurança. Então, nesse caso, a gente não sabia, né? Então, a gente não tinha como adivinhar, tá? E para finalizar, gente, o último slide, só
né, lembrar das recomendações da vacinação do profissional de saúde. Também é previsto na NR 32 que todos os profissionais de saúde estejam devidamente vacinados. Tá? E esses são os tipos de vacinas, né, que, né, nós temos, né? A hepatite B, a influenza, né, que inclui aí o H1N1, a tríplice viral, cachumba, sarampo, rubéola, a dupla tipo adulto, a DT, que é contra a difteria e tétano, pneumocócica, hepatite A, meningocócica, contra o meningococo, causador de meningite, e contra a varicela, que é a catapora, tá? E aí, vocês estão no 6º semestre, né, gente? Tá? E aí eu já começo a falar agora, né, para que não tenhamos nenhum problema lá na frente. Quando vocês chegarem no 9º semestre, vocês serão estagiários, tá? E o tempo voa, tá? Então, já estão no 6º. Então, 7º, 8º, logo, logo, vocês estarão no 9º semestre, tá? Por que o professor está falando isso? Tá? Quando vocês se tornam estagiários, vocês vão realizar estágio em locais, né, de atuação profissional, tá? Então, locais de prática mesmo. Locais esses como a unidade básica de saúde e hospitais, tá? No caso, o Hospital Geral. E para a liberação do estagiário para esses locais de atuação, a Secretaria Municipal de Saúde exige, tá? É uma obrigatoriedade, o cartão de vacina completo do estagiário. De forma que, se o estagiário não possuir o cartão de vacina completo, ele não é liberado para o estágio. E se você não cursar o estágio, você não forma, né? Então, é preciso ter o calendário de vacina completo, tá? Então, o professor já começa a avisar agora, né? O professor Tiago também sempre avisa, para que vocês se programem, se organizem para deixar o cartão de vacina de vocês completo. E aí existem algumas vacinas que são obrigatórias, tá? E algumas vacinas são em doses, né, maiores que uma, né? São, por exemplo, 3 doses. E aí tem um intervalo de tempo para cada dose. Então, se a gente deixar para a última hora, pode não dar tempo da gente tomar as 3 doses. E aí você fica com o cartão incompleto, você não vai para o estágio. Tá? Então, por isso que a gente já começa a avisar agora. Exemplo, a hepatite B. Hepatite B são 3 doses do profissional de saúde. Tá? Então, e tem um intervalo de tempo. Tá? Então, se você deixar para fazer a vacinação, tomar a vacina, quando entrar no estágio, você não dá tempo de tomar as 3 doses. Tá? Então, já olha o cartão de vacina de vocês. Se não sabe onde está, procurem. Tá? Pergunta, né, para alguém de casa aí, né, se vocês moram com os pais ainda, né? Geralmente, né, a mãe guarda, né? Ou vocês mesmos guardam. Já peguem, já olhem. Tá? Então, professor, eu tenho certeza, precisa ter 3 doses de hepatite B, tá? Precisa ter antitetânica em dia, hospital, né, gente? Precisa ter antitetânica em dia. A pneumocócica, uma que não está aí descrita no slide, a BCG, pelo menos uma dose, tá? E acho que a febre amarela, também que não está aí, tá? O restante dessas, praticamente todos nós tomamos enquanto criança, tá? Mas é preciso, né, revisarmos, darmos uma olhadinha aí no nosso cartão de vacina se está completo. Bom? Qualquer dúvida, o professor está à disposição. Na internet, né, tem também, né, o calendário vacinal, né, completo, né, como que deve estar o cartão de vacina, mas que eu lembro são essas aí. O professor Tiago, que é o coordenador de estágio, tá, ele vai estar também orientando
vocês quando estiverem próximos do estágio, né? Então, a gente está só alertando, né, para que a gente não deixe para a última hora, né, gente? Ninguém perca o estágio por conta de um cartão de vacina, tá bom? Pessoal, acho que era isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? O professor está à disposição, tá? De vocês. Sem dúvidas? Tudo tranquilo? Tranquilo até agora, professor. Então, beleza. Então, o assunto é mais tranquilo, um assunto de fácil entendimento, tá? Alguns assuntos a gente corriqueiramente ouve, né? Principalmente por conta do coronavírus. Então, é só para a gente fixar, tá bom? Então tá, pessoal. Semana que vem a gente termina, né, a unidade 1 já. Então, a gente já termina todo esse assunto relacionado à biossegurança, para que a gente possa entrar num assunto mais específico da atuação fisioterapêutica, né, começando pela avaliação do paciente, tá? Então, logo, logo a gente vai falar um pouco mais especificadamente, né, sobre a ação do fisioterapeuta, tá?